Sustentar, e eu estou na presidência, na atual gestão da Liga, que está na sua segunda gestão. E eu queria agradecer de antemão o convite do Rafael, do Instituto Horizontes, que nos deu essa oportunidade aí de colocar um pouquinho do que a gente vivencia na academia, tentar aproximar a academia hoje do que está acontecendo aí fora em termos ambientais. De início, nós vamos fazer uma apresentação da Liga Universitária, para quem não conhece, é um termo novo, a gente ouve falar muito de empresa júnior, e Liga começou a surgir tem pouco tempo e está sendo assim, de grande repercussão dentro do meio acadêmico. O que uma Liga Universitária faz? É um grupo formado por estudantes com interesses semelhantes e com objetivos em comum, de disseminar tanto no meio acadêmico quanto no meio social, os conceitos, os princípios que a gente aprende aí dentro dos setores que a gente está formando. E o tema nosso de atuação é engenharia e empreendedorismo ambiental. Nós somos estudantes de engenharia ambiental e sanitária, então a gente vê tanto os quesitos ambientais e principalmente os quesitos relacionados a saneamento, e nós temos no grupo também alunos de outras formações, como é o caso da Luísa ali, que é da engenharia civil. Nós fomos incubados ano passado pela Fundação Estudar, que é do Jorge Paulo Lema, que hoje é o maior empresário do Brasil, e ganhamos aí em primeiro lugar, junto com a USP e a Federal de Goiânia, no programa de incubação de ligas. Então, nós desenvolvemos uma série de projetos, tanto presenciais quanto virtuais, no sentido de fomentar o empreendedorismo universitário, de criar alternativas, criar propostas e de estar aplicando os conceitos acadêmicos. E aqui é só para mostrar para vocês um certificado que a gente ganhou aí na premiação. Hoje nós somos divididos em diretorias, Então nós temos a equipe fundadora, que foi a que começou a Liga, e o professor tutor, nossa professora madrinha hoje. Infelizmente ela não pode estar presente, mas é a professora Gisele. E tem os membros associados, que são os parceiros que a gente faz durante aí, o percurso dos projetos. E as diretorias que a gente trabalha hoje é de relacionamento. A diretoria de gente e gestão é dirigida pela Laura, a de projetos pelo Eric e a de marketing com a Jusilene. As atividades principais consistem aí em palestras abertas ao público, bate-papo com profissionais, competição de cases, principalmente cases da área de engenharia que tiveram sucesso, eventos de networking, fomentar a rede de contatos em termos acadêmicos, em termos empresariais, cursos e treinamentos, workshops, cursos de formação, grupos de estudo, simulações, resoluções de caso, e uma vertente que está bem forte hoje é a questão das startups, dos programas de pré-aceleração, que estão muito focados aí na área de inovação. Os tipos de parceiros que trabalhamos envolvem o setor público, iniciativa privada, algumas organizações estudantis, instituições de terceiro setor e etc. O que nos fez aceitar o convite aí do Rafael? Nós identificamos muito com a ideia do projeto, Então, nós trabalhamos com liderança, e liderança a gente enxergou aí no projeto deles de estar fomentando aí uma proatividade social, em termos de querer transformar a realidade e propor uma melhoria aí de qualidade de vida na região a qual estamos inseridos. Então, a gente até criou uma fase em homenagem ao Instituto aí pela oportunidade, que liderança pra gente é a atitude de alguém que sonha em fazer grandes transformações, porque sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, já que dá o mesmo trabalho, vamos sonhar grande pra gente poder fazer grande, que é a ideia do projeto. Pode passar. Aí é uma foto da nossa primeira reunião oficial, com a presença do Teodomiro. A nossa parceria ela é feita de forma voluntária, com um grupo de estudantes, e o eixo principal de trabalho nosso no vetor é o eixo água, dentro da parte de meio ambiente. Então, qual que é a nossa função? É fazer um mapeamento, um diagnóstico de todos os atores e projetos que estão sendo desenvolvidos no Vetor Oeste, projeto eixos que já foram concluídos, que estão em andamento, e tentar identificar as áreas ainda que necessitam de projetos e que até então não tem projetos, São projetos inexistentes, mas necessários. E a parte de saneamento também. Então, nós temos 3 objetivos, com relação às questões ambientais. A primeira delas é o grande desafio, não só a nível de vetor, mas o nosso desafio nacional também, que é a universalização da oferta de saneamento básico. O segundo deles envolve a proteção de nascentes, cursos d'água e reservatórios, e o terceiro, a compensação municipal, que vai envolver aí também pagamentos por serviços ambientais, na preservação desses recursos. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre
a questão, né, de cada objetivo, sem delongar demais, e depois a Maíra vai continuar aí com o exemplo dos projetos que nós levantamos. A gente trouxe os de maior repercussão, porque são mais de 50 projetos já detectados, então ficar falando de um por um aqui, né, ia ser muito maçante. Mas nós já temos um banco de dados em andamento, a gente vai colocar disponível para todas as pessoas que estejam interessadas em estarem consultando aí. O primeiro deles é universalizar, né? O que a gente pode perceber, não só a nível de vetor, mas nas outras regiões. Quando a gente remete a saneamento básico, quais são os dois pontos principais que a gente já liga direto? Água e esgoto. Só que a gente esquece que saneamento básico envolve também resíduos sólidos, destinação correta desses tipos de resíduos, a drenagem da água de chuva e a questão de saúde pública, controle de vetores, principalmente aquelas doenças de veiculação hídrica, que a gente está tendo aí, né, alguns surtos recentemente, a gente vê a importância da vinculação da saúde pública com a questão sanitária. Se não tem saneamento, se não tem salubridade ambiental, a questão de saúde fica comprometida. Então, nós identificamos alguns pontos muito importantes no vetor e essa era a primeira observação. A segunda observação, hoje nós vamos focar especificamente em água e esgoto, porque são os dados mais concretos que a gente obteve, né? A gente tem alguns municípios ainda que tem uma publicação deficitária de algumas informações, então acaba que a gente tem que ir a campo, tentar pesquisar mesmo em loco para ter essas informações que a gente precisa. Pode passar, Maíra. Aqui alguns dados, o pessoal da agência, quem que é da agência aqui? A gente até retirou de lá uma compilação histórica de dados que teve com o pessoal da UFMG, do Instituto de Economia, né, com o grupo da CDPLAR. Eles fizeram um levantamento, muitos levantamentos oficiais, tanto do Ministério da Cidade quanto do IBGE, são defasados, são dados levantados em 2008, né? Então nós já temos aí, né, alguns anos já passados, então alguma coisinha já mudou. Mas o último dado, assim, para efeitos de comparação, foram os dados de 2010. O que eles mostram, assim, em termos do vetor, com a questão da água? Nós temos aí nos maiores municípios, né, as três grandes potências do vetor em Contagem, Betim e Belo Horizonte, uma cobertura de tratamento de água satisfatória e também de coleta de esgoto. Só que a gente tem um vetor que é um grande desafio. O que a gente fala que é um grande desafio? Ele é muito peculiar. Você tem áreas industriais, você tem áreas de prestação de serviços, mas você também tem áreas rurais, que envolve todo um cenário, né, uma expectativa diferente. Então, nós percebemos, por exemplo, alguns municípios menores, São Joaquim de Bicas, Mateus Leite e Mário Campos, muitas vezes, conversando assim com algumas secretarias e até alguns projetos, a gente teve a oportunidade de ir e ver como funciona, a rede, às vezes, da concessionária até chega no local, mas a pessoa, às vezes, por falta de informação ou por não querer fazer, não quer fazer ligação predial. Não quero, e vou ter que pagar mais conta de água, que tem todo, e aí não faz, né, o tratamento adequado e a rede também fica ali em desuso e com o tempo aquilo ali vai limitando, vai, né, deteriorando, então o saneamento aí vai perdendo com isso. E tem as regiões que realmente não tem cobertura porque, às vezes, o índice de cobertura não é viável devido à expansão, né, a distância entre as residências. A gente viu alguns trabalhos de ONGs, etc., muitos sistemas simplificados de tratamento, de captação por poços. Então, nesses municípios menores que têm essas áreas mais rurais, tem esses tipos de instalações. Tem também a parte do pessoal que faz a captação na própria nascente de propriedade, algumas chácaras, né, minicídios que são acoplados nesses municípios. A margem aqui ainda é menor, nós temos médias nacionais aí muito piores, então não está né, equilibrado aí, porque a tendência é evoluir, só que a nossa evolução geralmente ela é muito paulatina, né, muito devagarinho, gradativa e às vezes não atende a demanda que a gente precisa. E tem também outras fontes que não é por poço e nem via concessionária, né? Então, são fontes de ter que ir no local e ver cada região qual que é o tipo de captação que a pessoa está fazendo. Muitas vezes, aquele manancial, aquela captação é de algum tipo de água já contaminada, né? Então, envolve aí alguns problemas em questão de saúde. Pode passar, Maíra. Aqui algumas estatísticas da parte de esgotamento sanitário. Então, como vocês podem observar, tem alguns dados críticos, né, que requerem uma maior atenção aí por parte do governo e por parte também da população envolvida.
E a gente pode perceber, nas discussões que tivemos aí, com relação à crise hídrica, né, essa escassez que a gente está tendo, que é tanto divulgada, muitas vezes a questão do esgotamento fica relegada, fica discutida a segundo plano. E o esgoto ele é tão importante quanto o tratamento de água, né? Então, são questões, no meio ambiente, a gente não pode ser preto e branco, a gente tem que saber equilibrar, né? Todas as questões elas são vinculadas. Então, nós temos município hoje, por exemplo, a porcentagem de domicílios por escoamento sanitário por meio de rede geral de esgoto pluvial, Mário Campos, a gente tem 16%. Com escoamento sanitário por meio de fossa, a gente tem aqui fossa rudimentar, 81%, Mário Campos. A gente tem aqui em Joatuba 50%, metade ali, né, do tratamento sanitário é feito por fossa rudimentar. São Joaquim de Bicas, nós temos também, eu estive no local, tem muito domicílio ainda utilizando fossa, então, são municípios menores, né, a gente sabe, né, então, são casos aí se pensar, de se estudar, para ver uma possível, né, cobertura, se é realmente adequado estar fazendo cobertura em determinados locais, se não, qual é a alternativa, qual é o tipo de tratamento sugerido e proposto para estar resolvendo aquele tipo de situação. Tem alguns que fazem por via vala de infiltração ainda, outros não querem nem saber, já pega e já descarta no rio mesmo, né? E tem também por outros tipos de escoamento, de escoador, ou seja, a coleta de esgoto ela ainda não está de forma satisfatória no vetor. Então, o objetivo é sentar e discutir por que isso não está sendo feito de forma satisfatória. Será que é por questões técnico-estruturais ou se é realmente a falta de alguma articulação política, social envolvida nisso daí? É um caso grave, porque esse esgotamento sanitário é um ponto muito importante, crucial, digo de fato, em questões de saneamento e meio ambiente. Pode passar, Márcia. A questão de resíduos sólidos também é uma parte muito preocupante. Por que eu falo preocupante? Nós temos município hoje atuando aí com vazadores a céu aberto, os famosos lixões. São poucos que estão aderidos aí em questão do aterro sanitário, mesmo já sabendo, né, que a gente já tem uma política de adequação em vigor, mas a gente também reconhece a dificuldade, muitas vezes, o município está fazendo algum tipo de projeto e está realmente tendo condições, não só de receita, mas de mão de obra, de infraestrutura para realizar esse tipo de projeto. Nós tivemos acesso a alguns dados do Ministério das Cidades, de dados históricos, fizemos uma compilação aí dos municípios e muitas vezes eles afirmando, né, para a gente que muitos projetos saem abertos do governo federal, por quê? Porque depois que foi sancionada a Lei Nacional de Saneamento Básico, passou-se a ter mais subsídio por parte do governo para esse tipo de investimento. Só que, muitas vezes, o município não responde de forma técnica, formalmente, em termos de apresentação de projeto. E aquela verba fica estagnada no Ministério. E aí vai protelando, até chegar num momento de urgência que realmente a gente precisa de fazer de fato. Então, o município não está tendo condições ou está enfrentando alguma dificuldade, é a hora de sentar e conversar entre os atores. Cadê o pessoal das academias? Né? Cadê os outros setores que são vinculados, que podem ajudar com assistência técnica e especialista, para a gente desenvolver e promover, de fato, né, a adequação do município no que é sancionado e preconizado aí na legislação. Pode passar. Aqui alguns índices que a gente pegou da Fundação Getúlio Vargas, só referente assim, à curiosidade mesmo, né, que, por exemplo, as externalidades, né, positivas da expansão de saneamento reduz em 25% o número de internações e em 65% a mortalidade de infecções gastrointestinais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada R$1 investido em saneamento, se economiza 4 em termos de assistência à saúde pública. E tem diferença aí no índice de desenvolvimento humano, isso aí eu acho que é, né, já de esclarecimento de todos, 30% no aproveitamento escolar das crianças, fomenta, né, o turismo aí nas regiões que tem a parte sanitária mais atualizada e valoriza também os imóveis, que a gente vai passar aqui para frente quando a gente for falar de pagamentos de serviços ambientais. Com relação à proteção de nascentes, cursos d'água e reservatórios, nós não colocamos texto, colocamos essa imagem. Essa imagem ela fala sobre o ciclo hidrológico.
Então, não tem condições de discutirmos proteção de nascentes, cursos de águas e reservatórios, sem entendermos esse ciclo, essa retroalimentação do sistema no que é tangente à água. É entender o processo inicial, como que funciona, porque o que está envolvido nisso aqui? Recarga hídrica, que é um dos pontos fortes que a gente enfrenta hoje aí, né, em questão de meio ambiente. Então, é mostrar o quê? Nós temos áreas do vetor muito adensadas, industrializadas, que propicia a supressão vegetal, muitas vezes aquela área desnuda, né, incide aí em processos erosivos e impede a infiltração, que posteriormente contribuiria para a recarga hídrica, a formação aí de aquíferos e de a rede subterrânea aí. E nós temos também, por exemplo, nós temos na região ali de Joatuba, Mateus Leme e Garapé. Eles chamam de região multifuncional, porque nós temos atividade de todos os tipos ocorrendo nessa região. Então, nós identificamos, assim, por algumas fotos, regiões que são muito preservadas, mas regiões também muito debilitadas e de forma adjacente. Então, acaba que a região mais deficitária, mais delimitada, né, de forma a ter processos antrópicos mais avançados, interfere nas regiões mais preservadas, porque você não tem uma área de proteção naquela interface. Então, quando você tem processos erosivos e processos degradatórios, a tendência é eles avançarem se você não tem um plano de contingência ou medida de contenção. Então, essas medidas estão inexistentes no vetor que a gente está atuando. Pode passar. Aqui alguns modelos de áreas de preservação permanente, né, as famosas APPs aí que vocês já ouviram falar, que é muito falado no novo Código Florestal, no antigo também. E é para mostrar que, por exemplo, principalmente nas áreas mais rurais, né, as áreas de campo aberto do vetor, nós temos aí locais com inclinações consideráveis, né, que devem ser protegidas. A gente está com áreas aí muito abertas mesmo, sem proteção vegetal. Nós temos algumas áreas, a gente fala muito da parte rural, então envolve os módulos fiscais, né, os grandes produtores rurais aí do vetor, de fazer um levantamento mesmo, de saber quem está adequado ou não em questão das áreas de preservação em torno dos recursos hídricos, das nascentes. E as áreas de topo de morro também, além dos mananciais que a gente tem, né, como o Rafael apresentou aqui, os principais mananciais aqui da região, né, tá no vetor oeste. Então, a preservação em torno desses mananciais, né, os mananciais represados, artificiais para abastecimento, é área de preservação permanente. Tem que ser preservada. E muitas vezes isso não acontece, né? A gente acaba tendo processos poluentes, né, adicionando aí substâncias estranhas que muitas vezes comprometem o uso, né, a finalidade a qual aquele tipo de manancial já estava destinado. E achar manancial de qualidade hoje é um grande desafio. O Rogério sabe isso melhor que eu, né, Rogério? Se achar um local bom é pegar água, um enquadramento, né, que viabiliza aí uma estação de tratamento de água para fornecimento de água à população, não é fácil. Cada vez mais, se continuar no avanço que está, a logística vai ser cada vez mais longe da onde tem que ser abastecido. E aí encarece o processo, fica oneroso, além dos outros obstáculos que a gente enfrenta aí na condução da tubulação no meio do caminho. Pode passar, Maria. Então, como que a gente alcança todos esses objetivos, né? A gente tem vários tipos de projetos em andamento com essas vertentes, que seria a ampliação de áreas verdes, né? A questão aí, por exemplo, de criar unidade de conservação, né? A gente tem a parte de proteção integral e a parte de uso sustentável. Pode ter atividade ecológica direta ou não. Então, tudo é caso de se sentar e ver a singularidade de cada área. Tem a criação de parques urbanos devido à proteção das nascentes urbanas, porque a gente tem muita nascente em Contagem, muita nascente dentro de Belo Horizonte, né, que já está, por exemplo, debaixo já de prédios históricos, de construções muito antigas da cidade. E nós temos também nascentes em fundo de quintal de empresa. Só que às vezes a nascente está a ponto de ser recuperada e a pessoa às vezes não tem a capacitação para aquilo ali. Então, seria uma das formas também de estar entrando em contato com as empresas que têm, né, as nascentes em seus terrenos e fazer um programa de capacitação para empoderar as próprias pessoas do local a fazer esse tipo de trabalho. Despoluição dos recursos hídricos, né, a gente tem boa parte aí canalizada hoje, porque a gente tem Belo Horizonte e Contagem Betim. Então, se achar área verde, né, significativa, não é fácil, é uma área muito difícil. E nós temos municípios menores. E o que a gente puder preservar
né, de recurso hídrico correndo aí a céu aberto é a nossa intenção. Quanto mais natural, melhor. Então, todas as áreas que têm potencial para fazer isso, a gente já está identificando, fazendo levantamento para propor aí os projetos mais para frente. Recuperação das nascentes afeta a disponibilidade e qualidade. Né? Isso aí é o que todo mundo já sabe. Então, um ponto forte do vetor é justamente a preservação de nascentes, que nós temos aí áreas que são preservadas em meio rural, mas nascentes aí que já estão perenes e já tem as nascentes intermitentes. Por que intermitentes? Às vezes é por questão da recarga hídrica, igual eu falei com vocês, e também pela questão da infiltração do solo. A gente tem um grave problema no vetor com isso daí. Então, isso tudo favorece para que esse processo seja repensado. A outorga para o uso metropolitano é definir prioridade. A gente identificou conflitos políticos, né, da finalidade de uso. Qual é o uso mais nobre para aquele tipo de água que eu estou trabalhando? Né? Será que realmente isso aqui é a prioridade? Porque com esse volume, essa vazão, eu não vou conseguir atender todo mundo. Qual que é a prioridade a ser atendido neste local? Então, é o caso de se juntar as prefeituras, as secretarias e ver a demanda, né, prioritária daquela região. O que vai acontecer é de você ter áreas que são propensas a atender vários tipos de atividades, mas outras áreas já são mais limitadas. Então, está tendo um certo um limiar de uso aí muito conflitante. E no final, quem que delega, quem que dá a palavra final disso daí, né? Então tem que ser repensado e definido, porque isso está sendo um grande problema dentro dos municípios. Conter a expansão urbana e periférica, a gente tem muita área de ocupação irregular, isso também contribui para o processo degradatório. Então, tentar ver um plano de habitação, né, condizente com o local onde a gente está promovendo aí a preservação. Pode passar, Maíra. E por último, o objetivo 3 é os pagamentos por serviços ambientais, né, e compensação municipal. Então, por exemplo, hoje nós temos aí muitas prefeituras trabalhando com projetos que envolvem isso daí, porque é uma forma estratégica de chamar os atores sociais a serem incluídos no processo. Nós temos hoje no vetor, principalmente, serviços de provisão, né, dentro do pagamento de serviços ambientais a gente tem algumas divisões, e tem os serviços culturais. Né? Então, por exemplo, os serviços de provisão, eles fornecem condições para que aquele tipo de serviço que você quer recompensa seja realmente feito, eles dão suporte. Né? O professor Arnaldo, que é especialista no assunto, se vocês quiserem discorrer com ele sobre isso depois, mas é bem interessante. E nós temos notado que os programas de maior repercussão que está tendo no vetor é justamente aonde você tem municípios atuando com pagamentos por serviços ambientais. A minha receita não é suficiente para me fornecer pagamento. De que forma que eu posso beneficiar aquele produtor rural que está deixando o terreno produtivo para recuperação ou preservação de alguma área dentro aqui do município? Eu posso, né, Luciano, você fez a proposta aí, posso divulgar aqui? Proposta, assim, por exemplo, de isentar algum valor sobre o imposto territorial urbano. Você tem outras medidas aí compensatórias que pode ser feito. Tudo depende aí da condição, né, do município. Então, são processos complementares. O pagamento experimental é uma coisa, o pagamento, e a compensação você tem várias formas de fazer. Bom, aqui a gente listou alguns exemplos de iniciativas e projetos que já estão sendo desenvolvidos dentro do vetor. Essas iniciativas e projetos, eles atendem aos 3 objetivos do Programa de Ações Estratégicas para o vetor Oeste e está ligado à água e saneamento. Aqui, um exemplo é o Pacto de Minas pelas Águas, promovido pelo Sistema FIENG. O Sistema FIENG iniciou uma campanha junto com as indústrias e as entidades representativas do setor mineiro para tentar evitar o agravamento da crise hídrica no estado. Esse sistema proposto pela FIENG, ele começou em 2 de fevereiro de 2015 e em novembro de 2015 já teve um resultado positivo. 33,06%
houve economia de água nas empresas, onde foi aplicado. Aqui também a gente tem uma outra iniciativa, que a Contagem assina o protocolo para preservação de nascentes. A Prefeitura de Contagem, mais a Prefeitura de Belo Horizonte, mais o Comitê de Bacias Hidrográficas do Velhas. Aqui também um outro projeto, que é o projeto Cultivando Água Boa, que os integrantes são a Prefeitura de Igarapé, mais o Governo de Minas Gerais. A região contemplada é a Bacia do Serra Azul, que envolve os municípios de Igarapé, Mateus Leme e Joatuba. O objetivo principal do projeto é garantir um desenvolvimento social mais equitativo, respeitando a capacidade de carga das regiões e criando uma cultura de sustentabilidade. Esse projeto tem etapas de implementação e depois dessas etapas de implementação, o projeto prevê criação de cisternas, programas participativos de avaliações integradas e monitoramento de qualidade da água, conservação dos solos e o desenvolvimento rural sustentável. O outro projeto também é o projeto TEVAP, que é um convênio entre a Prefeitura de Betim, por meio da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico, que é a SEADEC, e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, que é a EMATER. Ele vai levar à região da Petrovale a instalação do tanque de evapotranspiração para o tratamento de efluentes do vaso sanitário domiciliar. O procedimento é uma alternativa para o tratamento de esgoto proveniente do vaso sanitário. O objetivo é impedir a contaminação de lençóis freáticos, que é um dos principais problemas ambientais do país. Esse projeto, ele foca principalmente no tratamento de águas cinzas, né? E é um projeto interessante porque são áreas rurais, igual eu falei para vocês, que não tem a questão da cobertura, né, como a gente tem centro urbano, só que não é porque eu não tenho cobertura que eu vou deixar de tratar, né? Então, de que forma a gente faz isso alternativo? Então, eles usam materiais recicláveis, doados, e constroem estruturas com orientações dos técnicos da EMATER, que são técnicos de assistência e extensão rural, né? Então, eles capacitam esses tipos de moradores, a maioria deles que a gente visitou são moradores de assentamentos rurais, mas ali tem, por exemplo, locais que tem agricultura de subsistência, onde a produção, né, de hortaliças vai para os sacolões do centro urbano. Então você fica pensando, eu tenho que tratar aquela água, eu tenho uma irrigação acontecendo ali. Se eu não trato aquele lençol, é água contaminada e está irrigando produto que eu vou consumir lá na frente. E são distritos assim, muito próximos do centro, né, municipal. Então é muito importante essa questão que a EMATER está fazendo na região, né, de capacitação e educação ambiental. O outro projeto é o projeto Guardião dos Igarapés, que os integrantes é a Prefeitura de Igarapé, a Secretaria de Meio Ambiente e a ANA, que é a Agência Nacional de Águas. O projeto é um programa, que eu já falei, desenvolvido pela Prefeitura de Igarapé, que visa a recuperação e preservação das nascentes do município para aumentar a produção de água. A Prefeitura recebe o aporte técnico e financeiro da ANA e para a implantação do projeto em mais de 300 hectares no perímetro da bacia hidrográfica do Batatal. As ações que são executadas o reflorestamento com espécies nativas e nascentes, margens de curso d'água e topos de morro, cercamento de áreas de proteção permanente, a adequação de estradas, a construção de barragens e a formação de brigadas de incêndio e trabalho de educação ambiental.
O trabalho ele é realizado com proprietários rurais e ainda ele utiliza a estratégia de pagamento de um valor em dinheiro, que foi o que a Jomara explicou, e aos produtores rurais, para que eles mantenham essas áreas preservadas e adotem práticas de agricultura sustentável e de destinação adequada aos efluentes e resíduos. A ANA, todo ano, eles abrem edital para projetos. Então, independente do tipo de projeto, formulou um projeto que é relativo à questão de preservação de recursos hídricos, eles estão com um fundo de financiamento muito forte para subsidiar aí as prefeituras e secretarias que estão envolvendo. Então, falou que a preservação de nascentes sempre vai ter um dedinho da ANA aí na maioria dos projetos, tá? Eles estão com a linha forte aí, esse tipo de auxílio. Outro projeto é o projeto Águas do Saraiva, que os integrantes são a ONG SEMAIS, a Petrobras e o governo federal. A região contemplada é a região de Betim, e ele foi idealizado pelo Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais e surgiu da necessidade de recuperação do córrego Saraiva. Está dividido em duas etapas, que é o diagnóstico e a execução, e o córrego e a microbacia, a grande parte dela está com mata ciliar degradada. E o objetivo é reverter esse quadro através da recuperação e proteção de matas ciliares e nascentes, além da educação ambiental com a comunidade local. Estima-se que mais de 10 bairros em Betim serão beneficiados. Esse projeto, volta aqui rapidinho, Maíra. A gente colocou o segundo ano em andamento, porque ficaram partes ainda para serem concluídas, mas a maior parte dele já foi concluída. E eles têm um portal, lá em cima cortou, mas chama Nascente. É um portal de inclusão de projetos, ou seja, você tem uma ideia, eles te direcionam para os órgãos públicos que têm chance, potencial para financiar os projetos. Então, eles estão com um grupo de orientação de projetos para adequar e tentar aí aprovar o máximo de projetos possíveis aí dentro da área de preservação. Gilmar, só completar também, dentro dessa parte do financiamento privado, eu mandei para vocês aquele edital, o Itaú. Sim. Também tem um programa, Itaú Ecomudança, para projetos de preservação de recursos hídricos. Então, é importante a gente falar isso, que apesar do momento econômico, o setor privado, as instituições privadas, ainda tem recurso para colocar para projetos de preservação ambiental, de desenvolvimento social. Então, acompanhar isso também é algo que é importante, que acho que a gente também deve ficar atento e disseminar, e a gente vai passar isso para vocês. Órgãos internacionais também, a gente tem agências de cooperação, a JAIC, por exemplo, uma agência japonesa, eles trabalham muito com a área de preservação ambiental. Eles, por exemplo, hoje eles trabalham com alguns tipos de cultivo agrícola dentro da Amazônia, mas sem supressão da floresta, né? Então, são cultivos sustentáveis e que está tendo muita repercussão lá. Tudo é questão da gente sentar, ter uma equipe qualificada para poder desenvolver um projeto pertinente com a finalidade do município. Tá. E o último projeto aqui da nossa lista é o projeto Lagoa da Gente, que é a Prefeitura de Ibirité, mais a Petrobras, e a região contemplada é a região de Ibirité. O projeto ele tem a finalidade de estabelecer serviços de educação ambiental da comunidade local para a mobilização e discussão das condições da represa de Ibirité, com o Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraupeba. Os objetivos do projeto entre os objetivos do projeto estão a promoção do processo educativo e participativo sobre as questões socioambientais no contexto da subbacia do Ribeirão Sarzedo, com foco na Lagoa de Ibirité, a promoção de palestras, grupos de discussões e debates para comunidades e estudantes sobre as condições de qualidade da água da Lagoa de Ibirité e dos principais cursos d'água presentes na bacia hidrográfica. Tem alguém da Cibapar aqui? Da Cibarapeba? Porque a gente entrou em contato com eles e o que a gente observou foi o seguinte: às vezes também falta uma comunicação do órgão que está na gestão atual do município
com o comitê de bacia pertinente. Muitas vezes eles delegam determinadas ações só a nível de prefeitura. E muitas vezes, muitos projetos, é muito interessante ter contato com o comitê de bacias, porque esse projeto, por exemplo, ele tem, eu acho que são mais de 10 projetos só da Petrobras de financiamento, né, nessa região. E a gente sabe que hoje, para gerenciamento de recursos hídricos, o comitê de bacia é a nossa unidade de planejamento. É através dela que a gente planeja aí as ações que vão serem executadas aí. Então, essa questão de aproximar do comitê de bacia, né, e a gestão do município é assim, fundamental para alavancar aí os projetos de recursos hídricos. E hoje é isso que a gente teve uma apresentação inicial. Esperamos que na próxima reunião já tenhamos coisas interessantes para fazer, projetos que podem nascer, né, do encontro de hoje, etc. E nós vamos disponibilizar aí para o Rafael um banco de dados. Assim que tiver online, vocês podem estar acessando. Qualquer dúvida, se tiverem interesse, pode perguntar. Bom, você já terminou. Eu queria me apresentar, eu sou da FIENGS e sou da área de recursos hídricos da FIENGS, e gostaria de falar um pouquinho do que a gente tem feito na... Fica à vontade. Vamos. Eu posso só aproveitar aqui para a gente organizar? Primeiro eu queria pedir um agradecimento aí para o pessoal do Sustentar. Eles estão fazendo esse trabalho, estão muito dedicados nisso, de identificar quem são as... Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil. Quem são as organizações que estão trabalhando com essa parte de água, os projetos que tem. A gente vai também começar a classificar, né, ajudar também a própria sociedade a entender o que a gente quer manter, o que a gente acha que não gera o resultado que a gente está esperando, para a gente realmente ter uma boa qualidade no portfólio de projetos. Né? Então, foi muito... observação. O que o Rafael falou é muito importante, porque tem projetos acontecendo em off, eu digo em off porque tem algumas ONGs que não são cadastradas, ou que a prefeitura às vezes não tem